Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Briane Mourão, sou professora de matemática e a nossa aula hoje vai lembrar um pouquinho dos conceitos de fração, tá? Sejam bem-vindos à nossa aula. Eu espero que vocês tenham revisado as aulas anteriores, tá bom? Olha só, a gente sempre coloca no início das aulas os lembretes, as informações que eu gosto de destacar para vocês, né? Aqui a gente tem a tradução para a língua brasileira de sinais. Hoje, com meu colega Efraim, tá ficando craque também em matemática, né? Essa galera toda que me ajuda aqui tá super afiada com os conteúdos da disciplina, tá bom? Ó, a gente tem a aula no formato digital e isso possibilita que você assista a aula ao vivo pela TV, mas depois você consegue reassistir, revisar a aula, né? Através do celular, do computador. E lá no YouTube você vai ter a playlist da sua série. Ó, eu trouxe aqui para vocês começarem a se familiarizar. Você pode acessar o canal do Educa Recife, se inscrever nesse canal e aí lá tem uma playlist com título 7º ano, que é a sua série. E aí você anota, ó, gente, a data, a série, né, 7º, e a disciplina, porque aí você consegue procurar essa aula, por exemplo, se você tiver dúvida, se você quiser revisar, entre outras. E aí você anota essas informações para procurar lá na playlist, tá bom? Trouxe aqui, ó, a ideia do chat para a gente poder conversar. Lá você pode colocar suas informações, suas dúvidas, suas considerações sobre as aulas, né? A gente está trazendo vez ou outra alguns comentários dos alunos e aí a gente vai poder trazer o seu também. Lembra de colocar o seu nome e o nome da escola para a gente poder identificar, né? E vocês também se perceber participando da nossa aula. Afinal de contas, essa aula é feita para vocês, tá bom? Eu trouxe aqui 2 comentários. Um comentário foi da Josélia, dizendo que é muito bom, falando sobre a aula do dia 19, né? Soma dos ângulos do triângulo e tudo mais. E eu não sei de que escola ela é, por isso que eu estou pedindo, gente. Coloca lá o nome da escola. E o Eduardo colocou uma dúvida. Ele disse assim, tia, eu não lembro de número negativo. A gente vai chegar nesse conteúdo já já, tá bom? A gente está fazendo aí a sequência certinha dos conteúdos para vocês irem se acostumando, mas a gente vai voltar e vai falar sobre isso, Eduardo. Aguarda um pouquinho que já chega essa aula, tá certo? Então, para vocês acessarem o material que a gente vai utilizar, vocês vão acessar aqui, ó, a Escola do Futuro em Casa. Vai aparecer essa telinha e aí você vai clicar lá na abinha do estudante, né? Depois vai aparecer essa outra tela e você vai clicar em anos finais, beleza? E a última telinha que vai aparecer para você selecionar é a telinha da série. E aí você vai selecionar a sua, né? 7º ano, tá bom? Bom, lá vai ter um monte de material. Esse dessa semana é o da 23ª semana, ó. Tá sempre aqui sinalizado em cima qual que é a semana referente àquelas aulas que a gente tá vendo, né? Então vai aparecer a lista quando você clicar lá em 7º ano e você vai buscar pelo material da 23ª para poder acompanhar essa aula, tá bom? Bom, a gente vai começar a aula agora. Pega aí o teu caderno, teu lápis, para você poder anotar. O que você for entendendo, você vai anotando para revisar depois. E o que você não for entendendo, você vai anotando para perguntar para o professor, tá bom? Afinal de contas, aqui a gente dá o pontapé inicial e dentro da sala de aula, vocês é que vão ter a dúvida, tirar as dúvidas com os professores. Lembrando que a gente também tá para ter esse diálogo, né? Então pode colocar a dúvida lá no comentário do YouTube, tá bom? E aí eu trouxe uma tirinha, gente. Aqui eu trouxe uma tirinha do Humor Consciência. Já agradeço de cara meu amigão Will, que possibilitou que a gente utilizasse aqui as tirinhas. E aí ele começa assim, ó. O macaquinho e o tucano voltando da escola, na verdade saindo da escola, né? E aí dizendo assim, ó. A gente nunca usa frações, né? Aí o tucano disse assim, verdade. Tá com fome? Aí diz o macaquinho, né? O tucano responde, opa, pede uma pizza. Aí o macaquinho vai ligar. Boa tarde, quero uma pizza. 3/8 de mussarela, 3/8 de calabresa e 2/8 de atum. Aí o tucano fala, vamos rachar meio a meio? E aí, gente? Será que a gente nunca usa a fração na nossa vida? Eu acho que eu não consigo nem fazer o sabor dessa pizza se eu não conheço a fração, né?
Mas eu trouxe a tirinha para a gente perceber que é muito mais próximo da gente essa ideia de fração do que a gente imagina. Mesmo quando você nem tem ideia do que isso significa, mesmo quando você ainda é menorzinho em outras séries, você já tem essas palavras na nossa vida. Claro que as frações elas vão ampliando, né? A gente vai descobrindo outras dificuldades, vai descobrindo outras maneiras. Mas essa ideia da metade, por exemplo, do rachar meio ao meio, já é uma prática do nosso dia a dia. Você nem precisa conhecer de matemática para quando você escuta essa palavra, metade, meio a meio, você já tem a intenção de fazer a divisão pelo que você já faz normalmente. Você acaba, por exemplo, dividindo um lanche com um colega na metade, né? Se for um sanduíche, por exemplo, eu vou dividir na metade porque ali tem duas pessoas. E aí você vai tentar fazer uma divisão justa daquele sanduíche, exemplo. Mas é uma coisa que a gente faz sem nem perceber essa ideia da fração, essa ideia da divisão. E é isso que a gente está trazendo aqui. Às vezes a gente acha que está estudando conteúdo que não vai servir muita coisa, né? Que não, eu não sei para que isso serve na minha vida. Mas, de muitas maneiras, a gente tem acesso ou a gente utiliza daquela informação sem nem perceber. Olha aí ele dizendo que não usava fração hora nenhuma e um pouquinho depois que ele foi comer, pediu uma pizza toda fracionada, né? Então, aí a gente já tem essa ideia de utilização da fração, tá certo? Vamos observar aqui o último quadrinho, né? No último quadrinho é onde ele faz a utilização de todas essas noções de fração. Ele coloca 3/8 de mussarela, 3/8 de calabresa e 2/8 de atum. E aí o tucaninho diz assim, vamos rachar meio a meio? Então, aí a gente já tem as palavras que já dá pensamento. Como que eu vou relacionar esses valores, né, essas frações? Antes de eu apresentar a parte visual, a gente já começa a perceber que existem duas frações que têm o mesmo valor, né? 3/8 e 3/8. Então, a gente já tem aí dois pedaços que vão ser idênticos, dois sabores que vão ter partes dessa divisão idênticas, tá certo? E aí, no último caso, eu tenho 2/8, que aí aparece como fração diferente das outras, né? Então, mesmo que a gente ainda não tenha feito a divisão, só pela expressão da fração eu consigo identificar quais são os mesmos tamanhos e quais são os tamanhos diferentes, tá? Então, olha aqui, trouxe a ideia de uma pizza, uma hora dessa, professora, daqui a pouco, hora do almoço, e a senhora mostra uma pizza. Poxa, né, gente? Fazer o quê? Vamos lá. Aqui a gente tem, ó, 3/8 de mussarela, 3/8 de calabresa e 2/8 de atum. Então, basicamente, o que é que significa essa fração, né? A gente sabe que o denominador, a partezinha que fica embaixo, que é o 8, ele representa a quantidade total de partes que essa pizza foi dividida. E aí, a parte de cima, que é o nosso numerador, ela vai representar a parte referente a essa quantidade. Então, 3 partes de 8 vão ser mussarela, ó, tenho 3 partes aqui. 3 partes de 8 vão ser calabresa, ó, 3 partes aqui. E tenho 2 partes de 8 que vai ser de atum. Então, 2 partezinhas aqui. Fiz aí uma subdivisão para a gente perceber onde é que cada pedacinho poderia se encaixar, né? E visualmente, a gente já consegue perceber o que a gente concluiu sem nem ver isso, né? Porque só pela leitura da fração a gente percebeu que mussarela e calabresa eram 3 partes, que é uma quantidade maior que 2 partes. Então, a gente já tinha a noção de que a parte de mussarela e a parte de calabresa iam ser maiores do que a parte de atum, tá certo? E se a gente fosse observar agora o cenário do tucaninho? O tucano fala assim, ó, vamos rachar meio a meio? Rachar meio a meio significa o quê? Caso a pizza tenha custado R$25, quanto cada um pagará se rachar ao meio? Essa ideia de rachar ao meio, essa palavrinha, a gente já está associado ao valor, né? Vamos rachar a conta? Então, a ideia aí de rachar ao meio é o pagamento dessa pizza, tá bom? Então, a gente vai dividir por 2, né? R$25 dividido para 2. A gente vai ter R$12,50 para cada um deles efetuar o pagamento. Lembrando que essa informação foi fictícia aqui, tá, gente? Eu coloquei uma hipótese, né? E se? Apesar dele ter dito rachar ao meio, ele não colocou o 25. Eu coloquei para a gente ilustrar
como que seria a associação dessa expressão que a gente usa no nosso dia a dia com a ideia da fração, sem perceber que é fração, tá bom? Ó, só para a gente não esquecer, vocês já devem estar acostumados com essa ideia da posição dos números, né? Eu falei agora há pouco que a gente tem que observar o que cada posição representa. A parte de baixo, que é o denominador, ela representa o total de partes em que aquela situação, aquele objeto, no caso ali a pizza, foi dividida. O numerador, perdão, vai ser a quantidade de partes que eu estou me referindo, ou que eu peguei, ou que sobraram. Então, depende do contexto para a gente analisar qual é esse número que vai estar aqui em cima, tá certo? Então, não esquece da maneira como a gente vai representar uma fração. Aqui, por exemplo, eu tenho uma bateria que está carregando. Ela está dividida em 4 partes, onde 3 dessas partes estão já carregadas. Então, eu tenho 3 partes de um total de 4 partes que estão aí carregadas, né? 3/4 de bateria já carregado nessa imagem, tá certo? Vamos observar aqui, ó. Hoje, para trazer o conceito de fração, a gente vai relacionar as possibilidades dessa ideia, porque fração é uma representação matemática que serve para várias situações. Então, aqui eu vou apresentar 4 situações em que a gente consegue visualizar essa ideia de fração, tá bom? A primeira, e a mais comum, é a representação de parte por todo, né? Parte todo. Isso significa o quê? Um todo, uma unidade no completo, é dividido em partes iguais e é selecionada uma ou mais partes. Então, ó, é interessante quando a gente coloca essa ideia de fração, porque a parte mais importante que eu preciso destacar, quando a gente está relacionando esse pedaço, né, essa ideia de parte todo, é que as partes devem ser idênticas, né? Eu não posso trabalhar com a ideia de representação fracionária se a gente vai utilizar uma pizza, por exemplo. Essa pizza, ela vai ser dividida em 3 partes, como a gente viu ali no começo, só que as 3 partes foram tamanhos diferentes. Porém, vocês viram que esses tamanhos estavam com fatias do mesmo tamanho. Então, perceba que ainda assim, eu tive a divisão da pizza num total de 8 partes, mas ele separou em quantidades para poder dizer quais sabores ele queria de cada pedacinho daquele, tá bom? Então, tem cuidado com essa ideia. Então, vamos aqui para uma situação, um problema, né? Eu trouxe aqui um quadradinho, normalmente a gente começa com essa ideia, para ter a ideia da fração, e esse quadrado está dividido em 4 quadradinhos, tá? Se a gente observar, eu destaquei aqui um quadradinho em verde e outros 3 quadradinhos em azul. Eu poderia fazer a representação dessas duas cores através de uma fração, né? Se eu tenho um inteiro, inicialmente estava em preto, ó, deixa eu voltar aqui, e depois eu fiz a subdivisão desse preto, esse preto vai representar o meu inteiro, e agora eu estou fazendo essas divisões. Se eu for representar cada uma das cores, o que eu vou escrever para representar essa fração, né? A gente vai ter que essa cor verde é 1/4, eu peguei uma de 4 partes, e a gente vai ter que esse azul vai ser 3/4, porque eu peguei 3 das 4 partes restantes. Uma coisa que é interessante da gente observar nesse contexto aqui é que a junção dos numeradores vai ter que dar exatamente a quantidade total de partes que foram divididas. Ó, eu tenho 1 mais 3, que vai dar 4 partes, né? Se a gente dividir o todo em 2 partes, perceba, o todo foi dividido em 2 partes, só que essa parte é menor do que essa parte. Porém, professora, a senhora disse que a quantidade, o tamanho das partes tem que ser iguais. Sim, tem que ser iguais. Por quê? A minha primeira divisão foi no total de partes que eu queria comparar. Então, a primeira divisão foi, esse quadrado estava inteiro, dividimos em 4 quadradinhos do mesmo tamanho, olha aí, as partes iguais. E depois, a gente conseguiu separar esses quadradinhos em quantidades que representam 1/4, uma parte num total de 4, e 3/4, que é 3 partes num total de 4. E aí, foi? Se está entendendo, já anota aí. Se não está entendendo, já coloca nos comentários, a gente revisa, tá bom?
E aí a gente vai trazer essa ideia, ó. Eu trouxe um exemplo para a gente poder fazer essa comparação de parte e todo, né? Então, ó, do celular que comprei, já paguei 7 de 10 parcelas. Qual a fração representa o valor já pago? Então, observa, eu comprei um telefone por um determinado valor, né? Um celular por um determinado valor, e esse valor, que é o todo, foi dividido em quantas partes? Em 10 partes. Então, essa daqui vai ser a quantidade que representa o meu todo. Só que eu já paguei quantas parcelas? Eu paguei 7 dessas parcelas. Então, de um total de 10, eu paguei 7 delas, né? Ó, coloquei aqui os dinheirinhos, simbolizando as nossas parcelas. E aí, já risquei as parcelas que eu efetuei o pagamento. Eu posso representar isso como o denominador sendo 10 e o numerador sendo 7, né? 7 décimos do valor total já foram pagos. Tá, professora. Outra coisa que a gente pensa automaticamente em relação a esse exemplo é o valor que a gente ainda está devendo. Que a gente não, né? Que eu ainda estou devendo. Então, nesse caso, se foram pagos 7 num total de 10, sobram quantos? Vão sobrar aqui, ó, 3 de um total de 10, né? 3 décimos do valor ainda serão pagos, tá? Quando a gente trabalha com essa ideia de parte e todo, gente, essa outra informação acaba sendo quase que automática, né? A gente viu no exemplo anterior que a junção das partes vai ter que dar o total de partes que foram divididas. Então, a gente pode fazer essa ideia comparativa aqui, tá certo? Vamos para outro exemplo. Outra ideia de fração é o quociente. Essa ideia de quociente está muito presente no nosso dia a dia, principalmente quando a gente fala da metade, né? Dividir ao meio, a gente nem pensa de fato na separação do pedaço. A gente já faz essa divisão ó, rapidinho. E a divisão, olha, a operação divisão, ela tem esse outro nome, né? Esse nome de quociente também é utilizado para a ideia de divisão, tá bom? E aí, a definição. A fração representada através do quociente indica uma divisão do numerador pelo denominador e o resultado dessa operação, tá? Então, a gente está fazendo, de fato, a continha de dividir. Então, aqui, ó, dividindo esta maçã para 2 irmãos, a gente vai ter o quê? 1 dividido para 2. 1 dividido para 2, numericamente falando, 0,5, né? E se a gente for falar isso na maneira fracionária, fica metade, né? Então, a gente vai ter metade da maçã para cada irmão. Essa é uma divisão tão frequente na nossa vida, né? Como eu falei do exemplo, para a gente perceber essa noção de divisão aí, tá certo? Então, ó, trouxe um exemplo para a gente poder comparar com essa ideia do quociente da divisão, né? Maísa quer repartir igualmente 27 guloseimas entre as 3 amigas dela. Quantas guloseimas cada uma receberá? Ah, essa daí tá muito fácil, professora. Essa divisão aí eu faço quase sempre na hora do lanche, quando eu trago algumas balinhas assim para os meus colegas. E aí, quando a gente vai fazer essa divisão, não quer que ninguém fique triste, né? Ou que seja mais beneficiado. Então, a divisão tem que ser igual. Aqui a gente vai fazer a divisão de 27 para 3. Eu já estou colocando a representação de fração para a gente perceber que a gente pode expressar uma divisão com essa fração, tá certo? Então, eu tenho 27 dividido para 3, a gente vai ter 9 guloseimas, né? Opa, cada amiga vai receber 9 guloseimas, tá bom? Aqui é bem importante da gente perceber uma diferença entre quociente e operador. Apesar da gente fazer a operação, a gente vai analisar essa ideia de operador num outro formato aqui, tá? Na divisão, a gente tem exatamente aquela quantidade total dividida por aquelas partes. Aqui no operador, eu posso transformar essa fração, né, transformar essa quantia em outra. Não necessariamente a gente vai fazer a divisão por uma quantidade de partes iguais, mas eu vou observar pedaços daquela divisão. Vamos ver aqui esse exemplo, ó. Calcule 1/4 de 32. Vou começar com um exemplo simples, para a gente poder entender essa ideia de operador. 1/4 de 32 vai ser 32 dividido para 4. Aqui vai dar 8 e a gente vai ter uma parte de 4 partes em que esse 32 foi dividido. Então, a gente pode dizer que 1/4 de 32 é 8. Ah, professora, mas aí eu já fiz a operação da divisão. A senhora não falou que a gente poderia se complicar nessa ideia? Então,
Eu comecei com 1/4 para a gente ter a noção da divisão. Mas e se eu quisesse 2/4, por exemplo? E se eu quisesse 3/4, por exemplo? Então, essa ideia aqui é a gente pegar essa divisão, peguei uma parte, e aí eu posso analisar a possibilidade de pegar mais de uma parte. E é isso que a gente vai observar agora, tá? Trouxe um exemplo para a gente poder comparar essa noção de como que eu vou trabalhar com essa fração através do operador, né? A gente tem aqui, ó, o exemplo como a distância entre uma cidade e outra é de 200 quilômetros. Se João já percorreu 3/4 desse trajeto, quantos quilômetros ele já percorreu? Percebeu o que eu falei? Essa ideia da gente ter a divisão, ela não vai ser suficiente aqui. Não basta só eu dividir para 4 e descobrir uma parte. Eu preciso descobrir quanto que é 3/4 agora. Então, a gente vai fazer mais de um processo, né? Vai fazer mais de uma operação. Como que a gente vai relacionar esses valores? Ó, eu preciso calcular quanto que é 3/4 de 200. Como que a gente vai fazer essa conta? Primeiro, eu vou descobrir quanto que é uma dessas partes, né? Então, dividindo 200 para 4, eu consigo achar 50 quilômetros. Acabamos aí? Acredito que não, hein? Porque a ideia aqui é a gente calcular 3/4 dessa fração. E aí a gente vai ter que fazer vezes 3 esses 50, né? Descobrir quem que era uma parte. E agora eu vou descobrir quanto vai representar 3 dessas partes. 3 vezes 50 vai dar 150 quilômetros. Então, eu posso concluir que essa parte que já foi percorrida, 3/4 desse trajeto todo, o trajeto todo, ele tem 200 quilômetros, então 3/4 de 200 vai dar 150. Tranquilo, gente? Aqui a gente já tem o finalzinho, né? 150 quilômetros, né? E a última parte, que a gente já teve uma aula sobre isso, essa semana a gente está dando intensidade a esse conteúdo, por isso que eu estou colocando aqui para vocês, para cada situação, um exemplo, para a gente poder entender melhor e resolver os problemas dessa semana, tá certo? Então, aqui eu trouxe a ideia de fração representando razão. Essa palavrinha, ela não é falada, mas ela é utilizada. A questão pode trazer assim, olha, diga a razão entre esses valores. Mas a maioria das vezes ela vem implícita, ela vem meio que escondida no enunciado, né, na interpretação daquilo. Então, basicamente, a definição é bem pequenininha. Ela diz que a fração relaciona os valores de duas grandezas. Então, a razão, ela é a fração que faz esse tipo de relação entre dois valores de grandezas iguais ou diferentes. Professora, essa palavra aqui é nova. O que grandeza significa? Então, grandeza, ela é a comparação entre algumas situações. Exemplo, quando a gente está fazendo velocidade, né? Quilômetros dividido por hora. Então, a gente tem duas coisas que são diferentes. O caminho que eu percorro e o tempo que se passa. Então, quando a gente faz a divisão dos quilômetros pelas horas, eu tenho uma comparação de duas grandezas diferentes, tá certo? Mas eu posso fazer a quantidade de pessoas dividido para pessoas? Posso saber quantos grupos de pessoas eu consigo formar? Então, a gente pode analisar essa ideia de razão, né, sendo a fração que mostra para a gente qual é essa relação entre essas grandezas, tá? E aí, eu sempre gosto de trazer o exemplo para ficar um pouquinho mais claro, né, em que contexto, em que situação a gente vai utilizar a razão, tá bom? Aqui a gente tem assim, ó, numa turma há 10 meninos e 20 meninas. Então, eu trouxe aqui separado para que a gente percebesse a quantidade de meninos e meninas individualmente, né? Então, eu tenho um grupo de crianças, um grupo de pessoas e vou dividir esse grupo em dois grupos. Mas esses dois grupos não têm a mesma quantidade de alunos. Então, eu posso fazer uma relação entre esses valores. Vamos dar uma olhadinha como é que fica aqui. Quer dizer que no final das contas eu tenho 30 estudantes, né? Então, eu tenho 30 pessoas dentro daquela sala, dentro daquela turma, onde em dois grupos separados de quantidades diferentes, a gente tem 10 meninos e 20 meninas, beleza? Ah, professora, mas a fração tem que ser em quantidade igual. Calma, agora a gente está utilizando a ideia de razão para comparar esses valores. Vamos ver como é que fica aqui, ó. Eu posso comparar a quantidade de meninos e meninas, né? Então, aqui a gente pode ter 10 para 20.
E se eu simplificar a fração, eu tenho 1 para 2. A gente pode ter a quantidade de meninas com estudantes. Então, aqui eu tenho 10 para 30, 1 para 3, né? E eu posso comparar meninos e estudantes, eu posso 20 com 30, 2 para 3. Aqui ficou trocado, né, gente? Mas a gente vai considerar 10 para meninas e 20 para meninos, tá certo? Só para a gente fazer essa relação, para ficar mais fácil aqui. E aí a gente pode ter agora essa noção de revisar. Se a ideia é fazer comparação das frações, quais foram as 4 ideias que a gente viu hoje nessa relação, nessa comparação entre os valores, tá? Então, inicialmente, eu gosto de mostrar a nossa revisão através de um mapinha mental. Sempre que a gente tem esses conteúdos que ramificam, né, que tem várias possibilidades de interpretação, o mapa mental é uma ferramenta que ajuda a gente a organizar esse pensamento. Então, vem aqui, a ideia de fração eu coloco aqui no centro, coloquei aqui no meio, e agora eu vou começar a puxar umas setinhas para dizer, olha, a fração pode ser vista desse jeito, fração pode ser vista do outro. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. No começo da aula, eu falei de 4 maneiras que a gente ia explorar nessa aula. A primeira que a gente explorou foi a ideia de parte e todo, né? E aí, quando a gente relaciona essa noção de parte com todo, significa que eu vou pegar um determinado valor, uma determinada quantidade, um objeto, dividir em um total de partes e pegar uma parte, né, um pedaço disso. Então, significa que aqui eu tinha dividido o total em 10 partes e peguei 7 dessas partes. A gente vai expressar a parte em cima e o todo embaixo. Por isso que a maneira de falar sobre como essa fração se comporta é parte por todo, beleza? Primeiro exemplo. A segunda ideia que a gente viu nessa aula daqui foi a relação de quociente. O que é que quociente significa? Vamos dar uma olhadinha aí nessa ideia para a gente relembrar. A gente viu o exemplo em que a gente tinha a divisão de balinhas pela quantidade de amigas. Nessa noção, a gente tinha no total de 27 balinhas para dividir para 3 amigas, né? E quando essa divisão foi feita, a gente achou 9 balinhas para cada uma. Ah, professora, então agora eu vou estar de fato fazendo a divisão, né? Realizando a operação da divisão. E aí a gente tem que a fração, nesse caso aqui, o numerador, ele está maior que o denominador. Mas o primeiro exemplo que a gente fez nesse quociente não foi com as balinhas, não. Vocês lembram da maçã? A gente pegou a maçã e foi dividir para 2 irmãos. Então, quer dizer que cada um ficou com metade. Então, quer dizer que a divisão, o quociente, ele pode ser feito com um número maior dividido por um número menor, pode, e normalmente a gente faz assim, né? Mas eu também posso ter uma quantidade menor para dividir para um valor maior. No caso de uma maçã, dividido para 2 irmãos, tá certo? A terceira maneira, a gente viu a fração de uma quantidade, né? A gente tinha um percurso total de 200 quilômetros e queríamos calcular 3/4 desse valor. Para calcular isso, a gente teve que dividir para 4 e depois multiplicar pelo 3, porque eu vou descobrir primeiro quanto é uma dessas 4 partes e depois eu vou fazer a multiplicação. 3 vezes essa uma parte. Então, a gente viu que 3/4 de 200 vai dar 150, tá bom? E a última ideia de fração foi trabalhando com a ideia de razão. Para trabalhar com a ideia de razão, a gente viu que eu posso fazer a comparação de uma fração com os valores que estão ali de um conjunto que está separado, mas ele não precisa ter a mesma quantidade naquele momento. Eu vou estar fazendo a divisão, por exemplo, de 10 com 30, mas eu não vou precisar executar isso. O que é que essa razão vai significar? Que a cada 30 estudantes eu tenho 10 meninas, aqui é a comparação que eu estou fazendo. Mas eu também posso simplificar essa fração. Eu posso dizer que a cada 3 estudantes, eu tenho uma menina, né? Então, olha a maneira como eu estou falando sobre essa representação da fração, tá? Preste atenção em cada um desses exemplos para que a gente consiga identificar na questão quando eu tiver de utilizar a fração como parte todo, ou como quociente, ou como quantidade, ou como razão. Aqui a gente tem um mapinha mental que deixa bem claro isso para vocês, tá certo? Então, gente, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido por aqui.
Esse mapinha mental vai auxiliar bastante nessa semana, porque a gente vai utilizar essas ideias de fração para resolver alguns problemas. Então, se você teve dúvida, você volta nessa aula para fazer a anotação completinha e a gente se vê na próxima, tá bom? Até breve, pessoal!